Bom dia, segunda-feira, dia 4 de novembro. Hoje o dia está recheado de movimento no céu. Nós começamos cedo, né, com Marte ingressando no signo de Leão, 1h09 no horário de Brasília, e muda bem a tônica aqui do impulso de iniciativa, da característica de briga, de luta, de combate mesmo, porque Leão é um signo que tem a mesma natureza de Marte, então ele impulsiona tanto o calor como a secura. Então é uma informação aqui um pouco ríspida, dá força, mantenha a atenção e prefira os momentos desse trânsito de Marte em Leão quando ele estiver recebendo aspecto harmonioso de qualquer outro planeta e preferencialmente quando estiver em aspecto harmonioso com o Sol, por exemplo, porque ele cria uma recepção para o Sol no seu domicílio, né? E isso vai criando aí uma certa facilidade para empregar o esforço. Se não, essa tendência ela é um pouco agressiva, ela é muito ríspida, né? Comandante e lógico que impulsiona bastante a coragem, né? Mas também ela tem uma secura excessiva, então tem pouca flexibilidade, né? Esses momentos aí de aspectos mais favoráveis podem ajudar a gente flexibilizar um pouco mais e atingir o sucesso de uma maneira melhor, né? Sem ser aí muito agressivo. No contexto global, essa é uma informação bem potente, né? Ela dá força, dá coragem também, mas de combate, né? Num contexto global, é para as figuras líderes, tem uma configuração combatente, né? Também, né? Bem vigorosa, tal. Bom, gente, 3h19 ainda na madrugada, a Lua que iniciou a semana transitando ali no signo de Sagitário, chegou a uma quadratura com Saturno em Peixes, né? Bom, é uma quadratura e o Saturno está lento e confuso, bem complexo em Peixes. E aí a gente está iniciando amanhã, né, da segunda-feira com essa influência ainda, mesmo que um pouco já mais fraca do que no momento exato às 13h19, mas muito complexa, confusa. Então evitem aí o telefone sem fio, prefiram as atividades que vocês tenham domínio para realizar. Não iniciem atividades que sejam muito difíceis porque fica tudo muito embolado. Até a Lua chegar ao seu próximo aspecto, nós vamos ter o Sol chegando a um trígono com Saturno. Então Saturno está na jogada aqui até meados da tarde, o momento perfeito do aspecto entre o Sol e Saturno é às 14h36. Mas como o Sol também não está muito forte, transitando em Escorpião, não é um trígono que a gente vai sentir impulso, né? Ele tem uma tendência um pouco lenta e Saturno está muito devagar e complexo. Então, mesmo que seja um trígono, eu não vejo assim propriamente como uma influência super auspiciosa, animadora, né? Eu recomendo você manter o passo, que aí sim você pode conseguir realizar as coisas, né? Não desvie muito do que você estiver fazendo. Se for para iniciar alguma atividade diferente, prefira um outro momento. Essa influência, por ter uma configuração muito úmida, né, da água, ela acaba deixando tudo meio enrolado, né? Então vai requerer atenção. Agora, o Sol em trígono a Saturno, esses dois astros têm temas, né, relacionados à hierarquia, à liderança, as pessoas, principalmente o Sol no contexto de liderança e o Saturno da experiência, né? Então talvez esse momento seja até mais importante para lidar com as coisas mais antigas mesmo, né? E as pessoas que têm posição de liderança, estejam lidando com algum fator da experiência, também acabam se beneficiando de uma forma ou outra, né? Mas não é nem de longe uma influência que seja benéfica para grandes ousadias, né? Bom, pode também ser interessante para os assuntos que peguem uma tônica mais abstrata, né? Da interpretação, por exemplo, né? Essa pegada aí que não é tão material, por exemplo, não é tão racional, pode até ser interessante também, né? Mas preferencialmente quando for chegando mais perto desse momento aí, 14h36. E aí a gente vai ter depois disso, às 17h32, a Lua chegando a um aspecto desafiador a Júpiter em Gêmeos. Mas vocês lembram, a Lua está transitando Sagitário, que é domicílio de Júpiter, né? E isso vai criando um pouquinho de facilidade para Júpiter, que não cria, não minimiza assim, né, a influência da oposição como um aspecto desafiador. Mas é mais ou menos assim, diante de conflitos, de embates, de dificuldade em conciliação, você vai encontrando um caminho mais maleável, né? É uma oposição de signos mutáveis. Evitem mudanças bruscas e dentro do que você estiver fazendo, mantenha um passo firme, tá? Porque aspectos desafiadores, difíceis, nos mutáveis, representa muita oscilação e instabilidade. Então, a mudança tanto do humor como do interesse, né? Fica aquela coisa oscilante, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, né? Tem que ter atenção, tá? E como a Lua está recebendo Júpiter ali onde ele tem domicílio, isso acaba criando também uma característica assim evasiva, às vezes muito
relacionada a esperanças e um otimismo um pouquinho exagerado. Tem que ter atenção, que a natureza do aspecto é desafiadora, né? E depois, gente, 20 horas e 50 minutos, aí melhora um pouquinho o clima, porque a Lua chega ao mesmo grau em que está Vênus. E como a gente tem essa configuração mais empolgada do fogo, cria um ânimo, cria bastante descontração, é uma coisa mais leve mesmo, né? Bem descontraída, divertida, inclusive. Aí o momento pode ser até interessante para isso, né? Depois que a Lua chegar ao mesmo grau em que está Vênus, e pode ser benéfico também até para arriscar um pouquinho com as questões financeiras, né? Adquirir aí coisas que você está pretendendo, aí a Lua vai ficar fora de curso. Ela vai ingressar em Capricórnio amanhã, bem lá para o meio do dia, tá? Então, nós vamos finalizar a segunda e iniciar a terça com a Lua fora de curso. Para inícios, então, já não é recomendado, tá? Mas o clima continua animado porque a Lua estará transitando em Sagitário, que já tem essa configuração mais, assim, dinâmica, né? Não é um clima paradão, não, né? Tanto a segunda como a terça, né? Ela se desenrola, tá bom? Bom, gente, uma ótima segunda para vocês. Aí amanhã eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre o clima diário. Até amanhã, então. Até mais.